Queria chamar a Olga e o Álvaro aqui. É o nome da avó e do vô, não é? Ah, garoto, eu pesquisei, porque eu nunca sei falar o seu nome direito. Olga Álvaro. Foi, não foi? Isso, facinho. Olga Álvaro é um irmão querido, pastor do Sal da Terra, lá em Uberlândia, e também diretor da Aliança Evangélica, certo? E tem ajudado muito, conhece muito de plantação de igreja. Eu estava conversando com alguns irmãos que vocês plantaram aqui, agora ali, e é uma alegria muito grande poder ter aqui na nossa igreja, aqui na comunidade da Vila, que também foi plantada pela Chácara Primavera. Então a gente viveu isso, tem no nosso DNA, e por isso que a gente quer poder sempre abrir portas para outras pessoas também ter esse DNA. Vamos orar? Fica à vontade. Você quer um tripé ou você vai na mão assim, tá bom? Pai querido, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder ter homens e mulheres, Senhor, que estão engajados no Teu reino e que estão, Senhor, plantando nessa missão, nessa grande comissão, Senhor, de fazer dessa cidade, das cidades do Brasil, um pouco mais do Teu reino até que Tu volte, Senhor. Abençoe Teu servo agora, que ele fale através, que ele fale o que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Primeiro eu quero agradecer de estar aqui compartilhando esse lugar. Para mim é uma honra, né? A gente admira muito a família Botelho aí, principalmente nessa jornada toda de tantos anos, né? Isso é uma dinastia, né, gente? Assim, os Botelhos não é uma coisa assim, é uma nobreza da igreja evangélica no Brasil. A gente fica assim, cara, vou pregar lá na igreja dele, que bacana, né? Então, estou muito alegre de poder estar aqui. A gente está nessa jornada dessa semana aí, né? E poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que está no nosso coração, nessa temática tão importante para a nossa vida como pastores e líderes da igreja brasileira. E ontem nós estivemos em Sorocaba, foi um momento muito especial, muito gostoso estar ali. Eu não conhecia a cidade de Sorocaba, fiquei bastante impressionado, gostei muito da cidade ali. Ela lembra um pouco da nossa cidade de Uberlândia, né? Ela tem características muito, muito especiais ali. E a gente teve o privilégio de estar compartilhando, depois um painel, e principalmente dividir nesse momento, né? Tem essa aí não, isso aí só está eu. Mas tem uma peça lá que eu me senti assim, bem importante, né? Lá do Ricardo, lá do Valdir, né? Me deram um upgrade aí agora. Onde é que for, eu vou pôr aquilo. No screen do meu celular. Fala, gente, aqui, ó. Onde é que eu estava? Olha lá, ó. Aí, que é outra. Dá outro credenciamento para a gente. Mas é uma alegria estar aqui para falar desse tema, que é um tema muito, muito importante e que muitas vezes, de fato, pelo momento histórico que nós estamos vivendo, às vezes isso não é levado muito em relevância. Talvez as pessoas mais experientes, que viveram momentos da igreja brasileira anterior a essa que nós estamos vivendo, valorizavam mais alguns aspectos, mas também sofriam outras dores, né? Onde as denominações tinham esse grande embate teológico, havia sempre a dificuldade de se relacionar entre denominações. Depois a gente vê o Brasil sendo visitado aí pelo despertamento, década de 70, 80, restauração do louvor, surgem as comunidades, né? E na década de 90 uma explosão de crescimento de novas igrejas, novos movimentos, e desde a década de 90 nós estamos vendo a igreja brasileira crescer mais do que o crescimento demográfico brasileiro. Então significa que o país está se tornando, deixando de ser um país católico romano para se tornar um país cristão evangélico. Quando a gente olha para isso, há muitas avaliações, né? E para muitas decepções, porque imaginavam que quando chegássemos nos números, na quantidade que nós temos hoje, nós teríamos maiores transformações estruturais na nação. Então nós temos uma geração que não tem essa história e nasceu dentro desse contexto. Imagina que sempre foi assim a igreja evangélica, ou seja, crescente, pujante, alugando prédios, comprando laterais e se expandindo, e aqueles que viveram o momento do acanhamento. Era uma igreja sólida, histórica, mas que não era vista como grande importância pela mídia, pelo comércio,
pelas possibilidades que agora nos tornamos, porque nos tornamos um grande mercado para tudo. Nós temos povo. E isso chamou atenção, né? Eu lembro, quando eu me converti, e para mim compartilhar um pouco daquilo, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, só para situar vocês de por que compartilho o que eu estou compartilhando. Quando eu me converti na Igreja Presbiteriana do Jardim Caraíba, em Uberlândia. Era uma igreja que estava sendo plantada a partir da igreja central da cidade, e essa igreja central teve vários jovens universitários eleitos, né, e que começou a criar um problema, para quem conhece o sistema da igreja presbiteriana, os presbíteros jovens com um pastor antigo. E aí todo mundo disse, vamos plantar uma igreja com esse grupo, e o grupo achou muito bom, e a igreja dos mais velhos também achou muito bom, porque tirava a pressão das mudanças, das transformações. Isso foi lá em 1988 que começou. E aí essa igreja foi plantada no fundo da casa do baterista do Conjunto Sal da Terra, que até então era conjunto, época de Milad, né, época de todos aqueles grupos que tinham. Nesse interim, minha mãe se converte, uma igreja batista independente na cidade, e começa a falar do amor de Deus, e ao mesmo tempo, parte desse grupo, que eu não conhecia, era o Rubim Pirola, para quem aqui conhece ele da Transmundial. Ele morava em Uberlândia, professor de universidade em Uberlândia, e tinha uma agência de publicidade. Essa agência nos atendia. Nós tínhamos uma empresa de confecção, posteriormente um restaurante, e ele nos atendia. Ele sempre falava, vai lá, contava a história. Eu me converti, e as irmãs da oração me levaram lá na Igreja Batista Independente, que era uma igreja de bairro, e todo mundo percebeu que eu estava na igreja. Então, eu me senti meio desconfortável, porque era um estranho naquela igreja. E o Rubim sempre falava, vai lá na minha igreja. Um dia, num domingo, depois daquele sábado de juventude, né, eu lembrei da voz do Rubim, falei, vou atrás da igreja. E não sabia exatamente onde ele era, sabia o bairro. E fui andando, encontrei na porta um tanto de carro parado, falei, é aqui. A hora que eu cheguei, estava lá na porta, umas amigas que eram da minha juventude estavam lá, e eu entrei naquela igreja, nunca mais saí, aqui estou. Eu entrei naquela igreja, como igreja presbiteriana do Jardim Caraíba, lá fui batizado, lá comecei meu discipulado, lá aprendi. Só que, a partir daquele momento, que era o primeiro ano de plantação da igreja, a igreja começou a sofrer uma grande pressão da igreja central que havia plantado, porque ela vinha crescendo muito e despertou vários sentimentos, e aí eles chegaram à conclusão que a gente não era presbiteriano, precisava deixar a igreja presbiteriana. Então, e eu, jovem convertido, eu lembro que eu fiz amizade com os líderes, né, que era o Rubim, Paulo Borges Júnior, o Marcos, muita gente estava lá que era da banda, e eu ia nas reuniões de presbitério e ficava ouvindo aqueles... eles pensavam que eu não ia sobreviver. Mas, em 1990, a pressão foi muita, eles queriam transferir, enfim, era uma perseguição muito mais, e toda a denúncia que foi feita a respeito de que a gente não era presbiteriano, não tinha nada que pudesse transgredir a constituição da igreja, regra de fé, de teologia, nada disso, eram tradições que não estavam escritas, mas eram fortes e que nos convidaram para sair. Então eu me converto nesse momento, e ao mesmo tempo, quando a Igreja Sal da Terra foi instalada em 1990, quem instalou a igreja na cidade de Uberlândia foi o Conselho de Pastores da cidade. Reconhecendo a comunidade, a gente já tinha mudado de prédio, a gente era uma igreja maior do que aquela central que tinha plantado a gente, e aí começa a jornada do Sal da Terra no movimento de unidade. Então nós somos estabelecidos, né, um culto público de reconhecimento da igreja, de diversas denominações da própria cidade, reconhecendo as igrejas Quadrangular, Metodista, Assembleia de Deus, estavam todas lá, e o Conselho de Pastores, Paulo Borges, juntamente com o pastor Edson, com o pastor Ari Skates, que era de uma comunidade, tinham começado o Conselho de Pastores anteriormente. E essa começa a nossa jornada. A partir daí, a gente entrou, Deus trouxe um chamamento de missões, e as missões eram de retornar para o Reino Unido, para a Inglaterra, e Deus tinha dado uma visão de uma porta de Éfeso, uma porta eficaz para toda a Europa, e ao mesmo tempo havia algumas comunidades no Brasil, comunidade Brasa,
comunidade de Bauru, comunidade que na época que a Igreja Cristã da Família era IEFA, né? Ainda, Gerson Ortega, que foi missionário comigo quando eu morei lá na Escócia, Gerson estava lá também. E aí a gente começou a ter um trabalho missionário de igrejas no Brasil com igrejas no Reino Unido. Então, eu fui missionário numa igreja batista, lá na Escócia, naquela ocasião. Então, estabelecidos como igreja, a partir de um conselho de pastores de diversa denominação, trabalhamos um chamado e uma vocação missionária a partir de parcerias de igrejas no Brasil, das mais diversas, sejam elas das históricas, das novas comunidades que surgiam, recebidos por diversas igrejas. Por exemplo, eu fui recebido por uma igreja batista, o Marcos, que foi o primeiro missionário enviado, Marcos Barros, ele foi pastor de uma igreja, Church of Scotland, que é a igreja presbiteriana lá. A primeira igreja é aquela igreja na cidade em que a casa pastoral não tem endereço. Você não precisa colocar o endereço, só você colocar assim, a mansão pastoral, toda carta chega na coisa, porque a cidade sabe que aquela igreja, onde ela está e tudo isso. Então, esse é o contexto que a gente cresce. Eu estava contando para a Cláudia e para o Hélito vindo para cá, e quando a gente surge como igreja, houve muitos que alegraram muito, e depois de um tempo, muitos começaram a desconfiar que nem crente a gente era, porque a gente começou a se envolver em obras sociais, né? Começamos a receber orfanatos, na época podia ter os orfanatos, nós tínhamos creches, envolvido isso, e algumas igrejas desconfiavam da nossa teologia, dessa coisa da missão urbana, né? Da transformação social. Só que a partir disso, a gente se tornou um grande parceiro da cidade. Hoje, o Sal da Terra, nós somos cerca de 97 igrejas. Eu falo cerca porque toda vez recebe uma que fechou e que abriu. Então, até o último levantamento, são 97 igrejas, estão espalhadas em várias partes do Brasil. Nós somos o grande parceiro social da cidade. A gente administra todo o setor sul da área de saúde. E a partir do testemunho de Sal da Terra, a grande maioria das igrejas em Uberlândia, de alguma maneira, estão envolvidas em obra social. Então, a gente hoje tem esse testemunho da cidade. E esse conselho de pastores segue firme. Então, se for em Uberlândia, por exemplo, Ressurgência Regional do ano passado, nós tivemos 13 ex-presidentes do conselho no nosso encontro. Então, há um ambiente muito favorável à unidade. Ao mesmo tempo, nós éramos uma igreja muito pioneira para algumas coisas, né? E isso trouxe muita também desconfiança da nossa prática de igreja, porque haviam coisas que para muitos era fogo estranho no altar. Ao mesmo tempo, nós, no centenário da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e tem uma grande igreja Assembleia de Deus hoje deve ter umas 100 e poucas congregações na cidade de Uberlândia, eles homenagearam 2 pastores na cidade, como amigos da Assembleia de Deus em comemoração a 100 anos. Assembleia de Deus que, tecnicamente, é extremo do pioneirismo do Sal da Terra e dos costumes da Igreja Assembleia de Deus. Um foi o presidente do Conselho de Pastores que estava na ocasião, e o segundo foi o Sal da Terra, que eu estava pastoreando a igreja, então eu fui lá receber o diploma de amigo da Assembleia de Deus, porque a gente tinha um bom relacionamento. Então, unidade na minha jornada é parte do que eu sei fazer. Eu nunca aprendi com os meus líderes a respeito de grandes dificuldades, se o batismo tem que ser com pouco, muito, com 12 anos, com um bebê, com gente velha. Nós nunca tivemos essa dificuldade. Então, a gente sempre transitou de uma maneira bem tranquila nas diferenças, entendendo família, porque quem aqui tem família grande entende diferenças dentro da família. E somos uma grande família de igrejas no Brasil, e a gente tem que entender que alguns foram chamados para uma coisa e outros foram chamados para outra. Algumas coisas eu não tenho estômago para fazer, outros fazem, e algumas coisas que eu faço, outros não têm estômago para fazer, porque afinal de contas. Nessa trajetória de caminhada, de jornada, né? Então, entender unidade, para mim, é muito tranquilo. Hoje, e depois eu estou lá na Aliança, convite desde o primeiro ano da Aliança, e na época eu estava envolvido com um ministério chamado Tribal Generation, ou Tribal Generation, muita gente conheceu, e a gente vinha estimulando igrejas históricas, fomos atrás de plantação de igreja, não encontramos, na época com a Ari, a gente fez uma parceria, né, lá com a FLAM,
através do Ari, fui lá, Jovens da Verdade, estabelecemos um currículo, nós não achávamos nos seminários matéria sobre plantação de igrejas, e a gente começou a trabalhar isso, e a minha congregação, nós já plantamos 57 igrejas, de todo jeito, de toda maneira que você imaginar, em escola, em prédio grande, prédio pequeno, fruto de grupos, de pequenos grupos na região, igrejas que em outras cidades que não funcionaram. Então a gente percorreu um caminho bem grande disso aí na nossa jornada. Então, plantação de igreja, reino de Deus, e tudo isso faz parte daquilo que nós somos, que eu aprendi a ser. Surpreendentemente, né, o Hélio perguntou, mas você fez teologia? E muita gente vai deixar de me ouvir agora. Eu não tenho seminário, eu não tenho faculdade teológica. Tudo que eu aprendi dentro do sal da terra, né? Então, às vezes alguns convites que eu tinha de algumas faculdades que me convidaram para fazer uma palestra agora, depois desse vídeo aí, ninguém vai arrumar outra coisa lá para não me ter lá. O que nós entendemos é o seguinte, um texto bem conhecido, João 17, quando a gente está falando de restaurando, resgatando, unidade, missão, tudo isso, é o que nós somos, família de igrejas, chamados para fazer discípulos de todas as nações, e compreender essa jornada, né? O seminário da Aliança aqui é compreendendo, transformando gerações. A gente trouxe alguns pastores que se dispuseram a estar aqui para compartilhar sobre isso, o Roberto, o César, o Rodrigo, né? E os irmãos que estão aí com a gente, Rodrigo e outro Rodrigo, o Tiago está aqui também, para contar um pouco também dessa jornada, dessa história de gerações que vão sendo impactadas. Eu não sou a primeira geração, como eu disse, da minha congregação, era o Paulo que estava lá, e a gente tem trabalhado isso. João 17 fala assim, a minha oração não é apenas por eles, mas também aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Ou seja, quando a gente começa a entender a nossa missão, é preciso compreender que unidade não é opção, é condição. Então, para que o mundo creia, é necessário que tenhamos uma percepção de identidade. Então, quando o Evangelho entra na nossa vida, qual a primeira coisa que é resgatada? Ouvimos isso, o Valdir falar ontem na ministração dele, a minha identidade é restaurada. Ricardo depois falou isso, quando eu sou batizado, é impresso na minha vida quem eu sou. Então, quem eu sou filho do Deus Altíssimo, chamado pelo nome, né? E isso me traz a responsabilidade de entender minha família, em que todos nós estaremos sentados à mesa com o nosso Senhor, que é supremo pastor de todos nós. Quando a gente começa a entender isso, eu começo a perceber que, para que eu seja eficaz na minha vocação, no meu chamado, na parte da reconstrução do muro que Deus me colocou para reconstruir nessa etapa dessa geração, eu só vou conseguir empreender na plenitude se eu respeitar a unidade, se eu esforçar pela unidade. Eu não quero falar muito sobre isso, porque quem está aqui hoje ouviu esse chamado e se dispôs a estar aqui, então crê nisso. Nós estamos aqui juntos, né, para aprender juntos, para ouvir testemunho dos outros, sermos inspirados, sermos corrigidos, sermos exortados na comunhão dos santos. Então a gente entende que isso é importante, por isso que estamos aqui. Então eu não quero me ater muito disso não, mas eu quero lembrar a respeito de que essa jornada desses anos que eu contei, e eu tenho 57 anos, esse ano passado eu me tornei avô, então desculpa aí quem não é, porque é outro nível, né, Paulo? É outra categoria de pessoas, a gente estava falando de Levanter, porque agora a gente viu os filhos dos filhos, nós somos bem-aventurados, né? Então, nessa caminhada desses anos todos, da minha conversão até aqui, eu tive o privilégio de ver muita gente, já me sentei à mesa com homens extremamente importantes, já fui inspirado por uns, e que muitos não estão lá mais, naquele lugar onde de lá nos ensinavam. Tomaram outro rumo nas suas vidas, fizeram outras escolhas, desiludiram com esse processo, se feriram, né, caíram nas ciladas do inimigo, foram desacreditados, desabilitados, como a gente tem. Mas há um grupo também que, lá no início, desejou muita unidade e trabalhou em firme disso.
Infelizmente, nessa jornada, esses homens que entendiam o valor disso, que trabalharam por isso, em algum momento também desistiram. Alguns deles desistiram. E o problema é que eles não apenas desistem, que eles começam a se tornar críticos e depois céticos quanto ao valor da unidade. Porque a unidade custa tempo, custa dinheiro, custa saúde da gente, custa agenda em que eu preciso deixar a minha família para estar junto com outros, que talvez vou falar, que eu vou me esforçar e não tem. E esses últimos 3 anos, né? Como eu disse lá na Aliança, eu tenho tido a responsabilidade, o privilégio de estar presidente do conselho lá da Aliança, e tem sido um bom desafio, esse é o último ano, e a gente tem tido o privilégio de trabalhar intencionalmente. E aí agora eu quero falar de uma coisa importante, ou seja, muita gente que foi ficando pelo caminho, eu já sentei com líderes de denominações, líderes de movimentos, estrangeiros, nacionais, importados ou não, e muitos deles falam, pois é, trabalha, mas agora eu estou aí, eu descobri que é muito difícil trabalhar com essa gente. Lá no próprio conselho a gente tem divergência, né? O ano passado foi um ano muito difícil, não apenas na Aliança, mas para todo mundo aqui que tem processos de coordenação, né? de gestão de equipes, pastorado local, a tensão política adoeceu muita gente, a chamada e a pressão para que precisa posicionar, precisa falar o tempo inteiro de ambas as partes, e todas as vezes que a gente tende a ficar um pouco mais demorado nas respostas, as pessoas dizem que a gente é morno, que a gente precisa se posicionar, então é pressão de todos os lados. Na unidade é a mesma coisa, muita gente fala, você ainda acredita nisso? Sabe de uma coisa? Eu vou cuidar da minha igreja, porque eu vou sentar lá com gente, vai ficar, a gente vai discutindo, isso não vai refletir em nada na minha congregação. E aí que está o engano, porque unidade é condição e não uma opção. Uma coisa importante da gente entender, quando a gente vê esses líderes, e aqui fica o meu apelo, bom, se a gente olha para essa igreja no Brasil, que a gente crê que ela precisa ser mais madura, eu acho que isso todo mundo vai dizer que sim. Eu sou muito otimista com a igreja. Eu acho que a gente já avançou muito. Estava falando assim, ó, que a gente volta lá para trás, a igreja hoje tem impacto, a igreja hoje está alugando os prédios, a igreja hoje tem gente transformada, eu tenho gente da minha congregação, sou pastor de igreja local, tem família transformada, tem gente resgatada, tem gente que saiu das drogas, tem gente que saiu da violência, tem gente que estava no tráfico e deixou o tráfico. Eu estou vendo transformação na vida dessas pessoas. Eu estou vendo o impacto que se a igreja não estivesse lá, ela precisaria, como essas pessoas encontrariam esperança, então eu estou vendo. Isso vai refletir. Você pode ir lá no morro, e onde está a guerra civil que nós estamos vivendo hoje, e ainda há respeito pela congregação, pela mãe que é crente, que ora pelos filhos, que às vezes é o dono do morro, que é o chefe do tráfico, mas que não entra com a metralhadora dentro da casa da mãe. Fala, pode largar isso aí, Jeová te repreenda. E ele larga a metralhadora do lado de fora. Então eu creio na igreja, mas a gente precisa amadurecer, precisa melhorar. É uma igreja meio deslumbrada. Por que há deslumbre? Já viu Novo Rico? Que tudo tem grife, e de vez em quando vai nos ambientes que do sapato, o cinto, o óculos, se não tiver uma logomarca, o que ele está mostrando? Agora eu sou rico e posso comprar. E muitas vezes nós líderes, nós igrejas, começamos a entrar nessa onda, nós começamos a achar que agora a gente é a última bolacha do pacote, e sem que nos apercebamos, podemos correr o risco de nos tornar fariseus. Obrigado que não sou como esse. Então, se nós queremos ver uma igreja madura e melhor, quem são as pessoas que vão trilhar esse caminho para mostrar um modelo que pode ser apresentado às demais igrejas? Quem são os homens e mulheres que vão dizer, vou mostrar como pode ser feito, ao invés da gente ficar lamentando como não é, ou ficar criticando quem está fazendo, e que muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com gente abusada, muitas vezes se tornam abusadores. Então, gente ferida acaba ferindo outros. Muito da igreja que está aí, líderes, a gente estava conversando sobre isso na vinda, a gente tem donos de igreja. Não é isso. A gente tem que ser sincero, é família da gente. A gente não vai ficar falando, isso na internet, mas existe. E muitas vezes são pessoas que sofreram na mão
de uma igreja extremamente profissionalizada, em que o pastor, se não tivesse a performance necessária, era descartado, ou quando ele não conseguia mais ter o braço como ele tinha na juventude, ele é espirrado. Ele então começa a sua congregação, há um grupo de pessoas com ele, às vezes Deus dá graça, aquilo cresce, e qual que está lá no coração dele? Nunca mais ninguém vai fazer comigo como fez lá atrás. E aí, sem que ele se aperceba, ele se torna mais algoz do que aquilo que ele sofreu dos seus. Isso é imperceptível, isso é gente sinceramente errado. Então eu creio na igreja, porque a maioria dos pastores, a maioria das pessoas são sinceramente dedicadas ao evangelho, mas não é suficiente. Não adianta eu falar, não, eu estou sinceramente errado. Não, então vamos nos ajuntar, e esse é o propósito da ressurgência. Vamos falar sobre isso? Nós temos uma missão, ouvimos o Paulo falar aqui, quem estava aqui no seminário. Qual é a missão? Primeira coisa. Então nós temos que entender a missão. É fazer discípulos de todos os povos. E aí começa a quebrar a nossa vaidade e o nosso orgulho. Nenhum de nós, nenhuma estratégia, nenhum ministério, por mais que tenha bons livros, boa teologia, dinheiro, vai ser capaz de sozinho cumprir o grande mandamento de Jesus. Óbvio que nenhum de nós sozinho temos resposta para todas as tribos, povos, etnias, lugares geográficos e gerações. Então nós precisamos de pessoas diferentes que são capazes de falar línguas de grupos diferentes. E aí nós temos que respeitar, porque eu estou achando que o meu grupo é o principal. Lembra, o Paulo falou aqui também. Então se eu quero fazer uma coisa bem feita, eu vou excluir um grupo que não dá conta de pagar pela... Eu lembro, eu participei muitas vezes na CEPAL. Qual era a crítica? Às vezes a CEPAL falou assim, vocês fazem encontro só para rico. Águas de Lindóia, quem pode sair na segunda? Fui palestrante lá por vários anos. E a gente ouvia isso. E eu falava muitas vezes isso, que a gente era capaz de atingir quem tinha capacidade econômica de fazer. Então significa que a gente não ama os pobres? Não, nós estamos alcançando um grupo, para que esse grupo seja bem cuidado, para que ele possa alcançar outros grupos. Então a gente tem que entender a vocação de cada um, porque às vezes alguém vai fazer um encontro na beira do riacho, ou na praça pública, que ninguém precisa pagar nada, mas vai lá e vai educar. Então nenhuma visão é mais importante do que a outra, quando a gente entenda. E uma coisa importante, foco, não é isso que a gente fala? A gente tem que estar focado no objetivo. Foco produz cegueira, porque quanto mais focado eu estiver, menos eu vejo a fotografia. Se eu tirar, se a gente sair aqui uma noite afastado da cidade de São Paulo, da luz, talvez a gente vai encontrar 10 mil pontos luminosos a olho nu. Aí eu falo assim, eu vou só focar em Centurion. Eu perdi todas as outras tantas mil estrelas. Mas se nós tivéssemos um tanto de gente olhando para o céu, cada um focado, entendendo a fotografia maior, mas também detalhada a partir de quem vê o detalhe, olha só que coisa, a gente teria toda a fotografia e teríamos todo o raio-x de cada situação, em cada circunstância. E aí, alguém que cuida só do pobre, não estaria criticando aquele que está cuidando dos ricos. Aquele que cuida é muito desafiador. Por isso, só podemos cumprir a missão se for em unidade. Então a pergunta é, será que nós podemos apresentar um modelo, ter a hombridade de dizer, eu preciso dos meus irmãos que fazem diferente de mim, que eu não sei fazer? Tem algumas coisas, estava na discussão agora na aliança, tem algumas coisas que eu não sei fazer. Então por isso nós somos um conselho, porque naquilo que eu sei fazer eu coordeno, naquilo que o outro sabe fazer ele coordena, porque ele tem o foco. Entende isso? Então, quando a gente entende isso, a gente não concorre. A gente, até a palavra na etimologia vai ser, aquele que concorre é aquele que vai para a mesma direção, e às vezes a gente pôs isso como antagonismo, mas a gente às vezes precisa no mesmo fluxo. E qual é o problema da igreja brasileira quando falamos de unidade? Porque parece que está tudo bem. Porque nenhuma igreja no mundo tem a pujança da igreja brasileira. Nenhuma. Eu já viajei para mais de 60 países. Nenhuma.
com essa riqueza cultural, essa abrangência étnica, né? Primeiro porque a gente é o povo mais misturado do mundo, por isso que algumas coisas que a gente tem no Brasil é extremamente ridícula. Falar de racismo no Brasil é ridículo, porque não tem nenhuma nação mais misturada que nós somos. Qual é a cara do brasileiro? É a maior população negra fora da África, mas é também a maior colônia japonesa fora do Japão. Uma das maiores italianas, uma das maiores alemãs, uma das maiores... Tem cidade no sul que fala russo, literalmente. Onde nós vamos encontrar isso? Nessa mistura. Olha que oportunidade de todas as tribos, povos e raças. Olha que pequena fotografia daquilo que Deus quer fazer, e olha que oportunidade cultural para alcançar quantas culturas a partir dessa mistura de cultura que nós somos. Então, quando a gente está falando de unidade, a gente tem que perceber os diferentes. Olha que coisa mais bonita. Olha que privilégio. Há problemas? Claro que temos problemas. Temos muitos problemas. Mas que tal a gente começar a perceber as oportunidades da maneira que nós vivemos? Por isso eu quero compartilhar um texto. Cadê meu tempo, hein? Tem alguém marcando? 18? Obrigado. Lucas 5 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia por todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, e ali estavam lavando as suas redes. Entrou num barco que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que é tu que está dizendo, vou lançar as redes? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem e ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse: Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo o que seguiram. Então a primeira coisa que nós como igreja precisamos entender na beleza da unidade, da diversidade, das diferenças, é que para pregar a todos, nós vamos precisar de todos, que tenham a linguagem de cada um destes. Então, quando a gente está plantando a igreja aqui em São Paulo, há milhares de igrejas, para que vai plantar São Paulo? Porque talvez há uma linguagem nossa que é capaz de alcançar alguns que outros não estão conseguindo alcançar. Qual o problema quando a gente fala de plantação de igrejas? Que a gente pensa que, no meu ponto de vista, eu estou envolvido com plantar... Eu sou evangelista, eu nasci na igreja e queria ganhar a cidade inteira, porque eu me converti, e eu ficava louco para contar para os meus amigos a respeito daquilo, só que muitos deles tinham o mesmo preconceito. Antes de me converter, o que eu pensava do crente? Gente feia, burra, ignorante e pobre. Era isso a minha coisa. Minha mãe se converteu, as irmãs entravam com o violão para fazer o culto lá em casa, e quando nossos irmãos, somos 4 irmãos, a gente saía pela outra porta do fundo para ir embora. Até que Jesus entrou na minha vida. Quando Jesus entrou na minha vida, eu era um jovem em busca de viver a vida intensamente, e que vivia intensamente tudo aquilo que dizia que era necessário viver para viver intensamente. E aí vocês podem pôr tudo mesmo. Jesus entrou, mudou minha história, completamente, e a partir daquele dia eu quis construir família, queria casar, porque eu queria construir família, porque sabia que como solteiro não ia dar muito certo, na minha juventude, viver em santidade e integridade. Então eu pensava: Deus, eu quero uma família. E comecei a trabalhar muito no evangelismo. Deus me deu uma esposa, depois sou pai de 3 filhos hoje, e avô da Alícia, a grande personalidade na nossa casa nesse tempo. E eu queria contar para todo mundo. Aí quando a gente foi trabalhando evangelismo,
A nossa igreja sempre foi muito aberta. Naquela época, anos 90, a gente tinha banda de rock dentro do culto. Nós tínhamos equipe de dança, mas não era dança apenas de louvor, era dança porque várias dos nosso grupo das cidades, que eram de dançarinas profissionais, nós íamos para competição como grupo de igreja. Então a gente viveu intensamente para ganhar tudo. Eu me lembro que eu estava na CEPAL, uma vez falando sobre gerações, e eu estava falando sobre a necessidade de compreender gerações, as mudanças, a percepção, a cosmovisão, né? Modernidade, pós-modernidade, grandes navegações, entender movimento da história, linha do tempo, e falando como a gente precisava ter abertura. E uma irmã estava falando, levantou a mão, pastor, o mundo está entrando na igreja, qual é o limite? E a pergunta fica até hoje, qual é o limite? A Bíblia diz que nós não podemos negociar a palavra, porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus nos ensina que Deus mesmo estaria abalando as coisas abaláveis, para que apenas as inabaláveis permanecessem. Então, por vezes, a gente está vendo coisas desmoronar na nossa cultura, na nossa cidade, nas nossas referências, é Deus sacudindo, nas nossas igrejas. Às vezes a gente está tão firme, Deus está lá, quero que caia, e a gente está igual, já viu o desenho animado do Tom e Jerry? Que ele passava na prateleira, jogava aquele tanto prato, e o Tom tentava, a gente sempre torceu para o ratinho, né? Mas o ratinho era o mal, né? Quem se lembra do desenho do Tom e Jerry, né? Ele era o cara, ele era o Cross, que o Tom sempre levava a culpa, mas quem era o mal era aquele rato. E muitos de nós estamos tentando controlar pratos, e Deus está dizendo, eu vou derrubar ideias, estratégia. E eu falei para aquela irmã, quando Paulo fala fazer de tudo para com todos, define. É muito difícil, não é, traçar essa linha? Porque a gente vai, mas, como pastor de igreja local, está cuidando de juventude, está aconselhando gente que o marido está no álcool, que a gente está com um jovem que está lá não sei o quê, dá frio na barriga. Aí fala assim, fazer de tudo para com todos tudo que eu fizer que aproxima as pessoas do amor de Deus, eu posso fazer. Tudo aquilo que eu fizer, eu concordar que ela faça, que a afaste de desfrutar do amor de Deus, não deve ser feito. Tudo isso embasado na palavra. Então, a primeira coisa que nós vemos no texto, pregada para todos, precisamos de todos. Obediência. Pedro ficou meio em dúvida, trabalhamos muito, não deu certo, mas, na sua palavra, eu vou fazer. Ou seja, e agora vem o grande desafio, porque quando eles jogaram as redes, segundo o que Deus tinha mandado, o que aconteceu? Tanto peixe, que eles não eram capazes de tirar sozinho a pesca maravilhosa. Talvez, muitas coisas nas nossas igrejas locais, quando nós não estamos envolvidos na unidade, a gente tem alguma pesca. Mas quando a gente tem uma pesca que queremos que seja toda a pesca que Deus quer que tenhamos, ou seja, não querer uma vida menor, um ministério menor, um alcance menor do que aquele que Deus tem, não de pensar demasiadamente a respeito de nós, mas respondermos a responsabilidade que Deus deu a cada um numa porção, cada um de nós recebeu uma porção, que é diferente. Eu vou prestar contas diante de Deus do que Ele confiou a mim, não do que Ele confiou a você, e não posso comparar a minha vida com a sua. Cada um de nós vai estar diante do justo juiz e vamos receber de Deus aquilo que fizemos. Olha só que coisa interessante. Quando as redes começaram a romper, o que eles tomaram providência? Chamaram outros barcos. Então, como igreja, se a gente quer ser eficaz, para pegar tudo que Deus tem, não cabe só no nosso barco. Não devemos fazer celeiros maiores, mas entender que vamos precisar de outros companheiros para trazer o fruto que Deus tem dado a nós. E sem os outros companheiros, as redes vão rasgar, nós vamos pegar alguns peixes, mas não todos os peixes que Deus quer que pegamos. E a coisa foi tão maravilhosa que quem pediu ajuda não é quem estava lá sem pescar. Quem pediu ajuda é quem estava com muito peixe. Então diz o quê? Quando eu tenho um ministério de aparente sucesso, sou eu que incluo o outro nesse desafio, nessa oportunidade. E não alguém que está lá sentido ressentido, porque não pegou nada vendo alguém que pegou muito. E nós temos muita gente ressentida, invejosa, que criticam outros ministérios e diz, porque lá a porta é larga. Eu digo para todo mundo e vou dizer para vocês aqui, a porta da minha igreja é larga.
Porque o estreito caminho é Jesus. Então, receber todo mundo? Vem todo mundo. Só que agora você tem que passar por Jesus. E passa um a um. Ninguém vai passar no estouro. Sabe aquela história? Passa um boi, passa boiada? Com Jesus tem isso não. Cada um vai passar, tem que olhar nos olhos de Jesus e tem que reconhecer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. E que não há outro caminho que não seja Ele. E que a igreja não salva ninguém. Isso foi o erro da igreja católica, não é? Substituir o sacrifício de Jesus pela igreja. Vem fazer parte, que você é salvo. E muitas igrejas evangélicas estão fazendo isso. Nós estávamos com o pastor presidente da Aliança Latina com a gente, e ele perguntando da igreja brasileira e tal, a gente falando, e eu falei assim, a gente equivocadamente, né, estava perguntando de uma igreja aí, eu falei assim, lá na igreja, o único símbolo que eu já vi lá é escrito Jesus é o Senhor. Agora tem muitas igrejas de amigos nossos que é a foto do pastor, na porta da igreja. Então, entre pôr a foto do pastor do Gálvaro, eu prefiro ficar com o Francisco, com o José, com a Maria, não é melhor? Porque pelo menos a gente reconhece a história deles. Né? Então a gente tem que ter cuidado. Igrejas, líderes, personalistas que não veem sentido em unidade, não vai durar muito. Eu morei na Escócia, eu tive o privilégio de viver em Edimburgo, uma das cidades mais bonitas, terra de John Knox. Tem uma esquina chamada Holy Corner lá na Edimburgo. Eu fiz um documentário, eu perdi isso. Eu fui na grande maioria dos prédios que não são mais templos evangélicos, cristãos evangélicos, que se tornaram boates, se tornaram lojas de carpete, lugar de prática de subida de escalada, que se tornaram templos sikhs, porque os indianos foram comprando. E tem uma esquina lá que são 4 grandes catedrais, uma de cada denominação, que estão vazias e que não conseguem pagar os preços, o preço de manter o prédio, porque na Escócia, se não tiver aquecimento, o prédio racha, explode. Então você tem que manter aquecimento, porque senão a água congela, quebra. Porque quando eu cheguei lá como missionário, saí daqui dia 26 de dezembro, cheguei lá, estava menos 14 graus. Amanhecia às 10 da manhã, anoitecia às 3 da tarde. Meu filho tinha 7 meses, o Tiago, e a gente mudou para lá e encontramos essa realidade. E por que essas 4 igrejas estavam lá tão decadentes? Porque lá no tempo áureo deles, eles não se reconheciam. Eles eram concorrentes. Eles competiam, inclusive quem tinha o templo melhor. O tempo passou, aquilo acabou, e uma vez eu fui numa reunião, nós estávamos lá e fizemos, a gente trabalhando na unidade, juntamos os pastores de Edimburgo, a gente ia orar num monte no meio da cidade, chamava Calton Hill, e o Calton Hill marcava lá 6 horas da manhã, para chegar lá tinha que chegar antes das 6, então imagina no inverno escocês, a gente lá no monte orando, no meio da cidade, eles achavam esses brasileiros tudo louco, mas alguns iam, e uma vez a gente foi visitar uma igreja, 3 igrejas grandes, prédios grandes, e fomos conversar com os conselhos dessa igreja, que eles precisavam de ajuda, porque eles estavam pensando em ajuntar as 3 comunidades, vender 2 propriedades, porque eles não estavam conseguindo manter os prédios. A mais nova que estava nessa reunião, conselheira de uma dessas igrejas, era uma líder de oração, acho que naquela ocasião ela tinha uns 75 anos de idade. Então, os demais estavam acima dela. A vontade é que estava dizendo assim, que você já lutou o bom combate, cumpriu a carreira, guardou a fé, né? Porque eles estavam lá agora, sendo empurrados à força para a unidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos um momento extremamente importante, e se a gente perder o time, os nossos filhos vão ver Edimburgo, em São Paulo, em Uberlândia, Rio de Janeiro, onde as nossas grandes catedrais virarão uma vez mais supermercados, boates, casas de eventos, porque se não for a nossa disposição de apresentar para a igreja brasileira um modelo de unidade, de respeito mútuo e de compreensão da diversidade na tarefa. Paulo colocou 4 grupos ali. Qual é o mais importante? Todos eles. Eu dou conta dos 4? Não. Por isso eu preciso do Paulo. Por isso eu preciso do Tiago, por isso eu preciso do João, porque ele vai, enquanto ele ataca um,
eu ataco outro grupo, outro ataca outro grupo, e juntos o Evangelho é pregado para todos. Eu queria orar conosco. Pai, obrigado por essa tarde, pela oportunidade de entendermos a missão, e que a pesca que o Senhor tem dado no Brasil, se nós não entendermos que precisamos alinhar barcos amigos, nós vamos deixar que as redes se rompam. E uma vez que as redes são rompidas, a próxima pesca, os peixes vão passar por ela. Há pastores cansados, abatidos, céticos quanto à unidade, porque tiveram experiências ruins pela jornada, tinham expectativas que foram frustradas, tinham sonhos que se tornaram pesadelos. E eu estou aqui hoje para pedir que o Senhor remova desses poços que no passado jorraram tanta água genuína e verdadeira, que tudo aquilo que foi entulhado pelos inimigos possam ser removidos, para que uma vez mais esses poços possam gerar água, e água em abundância, para que muitas ovelhas possam matar as suas sedes. Continue com seus olhos fechados. Eu quero orar por aqueles que hoje querem um renovo de Deus, querem dizer: Deus, eu tenho sonhos que foram entulhados na minha vida, eu tenho negligenciado, eu tenho me abstido de investir e esforçar pela manter a unidade que foi conquistada na cruz. A unidade não é fruto, ó Pai, do nosso esforço, mas o Senhor nos chama a esforçar por aquilo que o Senhor já nos deu na cruz do Calvário. Se você quer renovo na sua vida, talvez seja sua vida pastoral, seu grupo local, sua denominação, que você está vivendo dias difíceis, eu quero pedir graça sobre a sua vida, que você pudesse levantar uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Se essa tarde você quer dizer: Deus, eu quero colocar a minha vida. Amém, amém. Continue com os seus olhos fechados. Amém, amém. Pai, obrigado pela disposição de nos mover na Tua direção, de estar pronto de sair da posição que estamos, para ajudar irmãos, para receber a ajuda de irmãos. Por isso, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça venha sobre a vida desses amados, para louvor do Teu nome. Amém. Deus abençoe.